Fala amigos e amigas, torcedores X-Red de todo o Brasil, tudo bem? Pistola tá chegando para trazer mais um boletim do Pecão. Para alguns, as últimas notícias são bem animadoras, para outros podem ser um pouco desesperadoras. Continuamos aqui falando da novela Aaron Rodgers, que parece estar próxima de um final. Feliz para alguns, triste para outros. E tudo vai se encaminhando para que o nosso eterno camisa 12 se despeça de Green Bay nessa temporada. E ele já tem muito provavelmente um destino certo, que é a cidade de Nova York, para atuar pelo New York Jets. As últimas informações que chegam dessa semana já são notícias mais quentes, digamos assim, mais relevantes, mais robustas, não são mero achismo ou especulações. Insiders importantes, renomados, têm confirmado essas informações de que o Rodgers, depois que saiu do seu retiro da escuridão, ele teria uma decisão já tomada, que seria noticiada em breve, ainda não aconteceu, mas depois que ele saiu do seu retiro, ele parece que se dispôs a conversar com o New York Jets. E isso se tornou real, se concretizou essa semana. Ontem as primeiras informações que chegaram davam conta de que ele já teria tido uma primeira conversa com representantes de Nova York, com o head coach, o Robert Saleh, né, que já conhece o Rodgers de muito tempo, desde quando eles se enfrentaram, sendo o Robert era coordenador defensivo do San Francisco 49ers, em 2 jogos que nós fomos aí atropelados por eles, e também com o próprio New York Jets, né? A Packers e Jets fizeram um treinamento conjunto durante o training camp, né, na última temporada, então já havia um contato bem próximo entre eles, então não é nenhuma novidade esse encontro, mas agora, claro que o tom da conversa e o tipo da conversa é diferente. O New York Jets tenta convencer o Rodgers de que há um projeto vencedor, um projeto de curtíssimo prazo, de transformar a equipe num Super Bowl contender, e tenta seduzir o Rodgers com esses argumentos. As últimas notícias também de que hoje estariam tendo outras conversas e que, evidentemente, para ter essas conversas, o Packers teria autorizado o Aaron Rodgers, autorizado, né, os Jets a manterem essa troca aí de conversações. Né? Então, me parece que o Rodgers está disposto a ouvir, pelo menos. Se ele vai optar por investir neste futuro em Nova York, a gente não sabe ainda. Mas, só do fato de ele estar disposto a ouvir o que o Jets tem a dizer, ou lhe apresentar de projeto, já é um começo interessante e animador para os torcedores de Nova York. E isso ficou ainda mais claro nas últimas horas, principalmente de ontem para hoje, porque o New Orleans Saints anunciou a contratação do Derek Carr por 4 temporadas. O Carr era um quarterback que estava no radar do New York Jets também, caso não desse certo a negociação com o Rodgers, né, para uma troca. E, uma vez indo o Derek Carr para Nova Orleans, ficou apenas agora na mira dos Jets e Rodgers. Não tem outra opção. Talvez, eventualmente, o Jimmy Garoppolo poderia ser um nome ali, mas ao que parece também já tem outros interessados. Até o próprio Houston Texans estaria fechando com o Jimmy Garoppolo, que é até surpreendente, porque imagino que o Houston Texans vá buscar um quarterback no draft também, mas deve estar pensando aí num quarterback mais experiente como titular e investir talvez no CJ Stroud ou no Bryce Young para futuro, né? Enfim, com a ida do Carr para o Saints, então, o New York Jets vai para o tudo ou nada com o Rodgers. É a grande opção que eles têm de um quarterback elite, muito mais elite que o Carr, evidentemente, para eles tentarem incrementar o ataque de Nova York, que é a parte um pouco mais, vamos dizer, fraca da equipe,
nas últimas temporadas, né? O Jets melhorou muito defensivamente, tem um potencial ali naquela unidade, mas ofensivamente ainda precisa crescer muito e isso passa por um quarterback de qualidade. Eles não têm a menor confiança no Zach Wilson, que teve uma temporada trágica, né? E vem sofrendo com lesões também. Então, eles precisam buscar alguém que possa, a curto prazo, tentar transformar o ataque num ataque competitivo e que faça buscar, né, minimamente uma vaga nos playoffs, né, coisa que não acontece há muito tempo em Nova York, e já seria algo simplesmente, né, fantástico levar o New York Jets para os playoffs, ainda mais considerando a divisão deles extremamente difícil, onde o Buffalo Bills tem monopolizado nas últimas temporadas e o Miami Dolphins tem se fortalecido, os Patriots ainda estão numa fase de reconstrução e os Jets também passam por isso. Então, meus amigos, para resumir, me parece que o Packers não está fazendo um grande esforço para atrapalhar essas negociações, essas conversas. E se acontecerem, se o Rodgers der o ok, o New York Jets vai ter que fazer o possível e o impossível para apresentar uma proposta de troca para os Packers que seja convincente, evidentemente. Não é porque o Rodgers vai aceitar ir para Nova York que o negócio vai estar fechado. Aí os Jets vão procurar os Packers, apresentar uma proposta de troca. E se o Packers concordar, ok, negócio fechado, segue o baile. Agora, se o Packers não concordar, aí a história é outra. Aí, mesmo que o Rodgers não queira ficar, as equipes precisarão, né, ajustar outros termos aí, adicionais, para que a troca possa ser boa, tanto para um quanto para outro, né? Imagina-se que os Jets, caso queiram realmente o Rodgers, vão propor pelo menos 2 escolhas de primeira rodada. Acho que sem isso, né, acho que não dá nem para começar uma conversa. Mas o que é claro é que as conversas estão acontecendo, por enquanto, entre Rodgers e New York Jets. Se houver uma concordância do Rodgers, aí as conversas passarão, né, ser entre franquias para definir os termos de uma possível troca. E o Packers não tem, como disse, feito um esforço grande para impedir que esses contatos aconteçam e também não está desfavorável a uma possível e futura troca. Muito pelo contrário, acho que o Packers está contando muito com essa possível proposta aí de troca envolvendo o Aaron Rodgers. Então, para mim, ainda continuam existindo 2 cenários possíveis, evidentemente, ou a permanência do Rodgers, ele tem mais 2 anos de contrato, ou a ida para Nova York. Eu não vejo neste momento, no horizonte, uma terceira opção. Alguns citavam até a possibilidade ainda do Las Vegas Raiders, não vejo isso hoje ainda como possível, né? Ainda mais com a força que chegou o Jets para tentar resolver essa situação e por definir o Rodgers como prioridade absoluta. Rodgers no Jets é plano A, B, C, D e E. Não tem uma outra opção nesse momento, principalmente depois da ida do Carr para Nova Orleans. Então, cabe a nós seguir ainda as cenas dos próximos capítulos, mas creio que essa novela não deve ir muito longe e continuo com a minha opinião. Tudo a seguir como está, Rodgers deve ter um futuro em Nova York. A gente pode até discordar disso, achar que é um tiro no escuro, né? O que a ida do Rodgers pode impactar assim, de forma tão decisiva em Nova York para transformar a equipe em um Super Bowl contender. Acho difícil, ainda mais considerando a última temporada do Rodgers bem abaixo da média. Mas se ele se seduzir pelo projeto e acreditar que ainda possa jogar mais uns 2 ou 3 anos em alto nível e quiser apostar numa mudança de ares como algo necessário para a vida dele, não tem problema nenhum, ele segue o rumo dele e o Packers segue o rumo dele também. O que não pode é o Packers continuar sendo refém dessa novela, ano após ano, né, de esperar o Rodgers e por conta dessa espera não poder desenvolver, pensar no seu futuro, não poder desenvolver, pensar num novo quarterback, num novo time, em como ele vai gerir o seu cap para buscar, né, repor as carências do elenco. Então tudo isso, toda essa espera atrapalha demais o desenvolvimento do Packers em termos de futuro. E eu espero que isso se resolva o quanto antes. É isso aí. Vamos aguardar esses próximos capítulos, que, como disse, não deve ir muito longe. Até o fim dessa semana a gente pode já ter uma decisão. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!